Bomba em Éramos Seis. Inês esquece Carlos e vai pra cama com o Alfredo. Além disso, em Salve-se Quem Puder, uma atriz da Globo promissora vai ser declarada como morta. Para terminar, em Amor de Mãe, a Thelma vai cometer uma nova loucura. Mãe do próprio neto? Como assim? Eu já te explico. Pra quem não me conhece, eu sou Thaís Teles, redatora aqui do TV Foco, e agora eu vou contar pra vocês algumas das novidades que vai rolar nas novelas da Globo. Então vamos seguir nessa sequência, né, entre novela das 6, novela das 7 e novela das 9. Mas pra começar, eu queria que você desse a sua curtida e que depois você compartilhasse esse vídeo com outras pessoas que também, assim como eu, assim como você, adora a novela. A trama de Éramos Seis, a gente tá aqui, né, eu e o Muzuka, se você reparar nos outros vídeos, enfim, quem acompanha a gente sabe, quem não acompanha pode acompanhar a partir de agora, é que Éramos Seis está num momento dramático, vai entrar realmente num momento bem triste da trama. Quem conhece, né, as outras versões, até mesmo o livro Éramos Seis, sabe que a Lola, ela é a protagonista da trama, ela tá vivendo todos esses momentos que tá, né, acontecendo na novela em prol dos filhos dela, e é essa relação que é abordada na trama. Um dos baques que ela vai ter depois da morte do marido dela vai ser a morte do Carlos. Então o que vai acontecer na trama? Vai estar rolando uma guerra e nisso algumas pessoas estão lutando, né, em prol dos direitos, contra com a polícia e da guerra, enfim, tá rolando realmente esse conflito em São Paulo, em outras décadas, né? Nisso, o Carlos, ele vai estar acompanhado de outros personagens no meio desse protesto que vai estar rolando em Éramos Seis, e aí ele vai ver uma pessoa sendo agredida. Nisso, médico, né, aquele porte de herói que ele tem, ele vai lá acudir essa pessoa, vai cuidar dela, mas, em contrapartida, ele vai ser confundido com um dos militantes que está no meio da manifestação e vai levar um tiro da polícia. Nisso ele vai ser resgatado, ele vai para o hospital, ele vai pedir até, um momento muito emocionante, para o Alfredo cuidar da família, porque ele vai ser o cara mais velho, ele vai ser o homem, né, da casa, e nisso, infelizmente, ele vai morrer. Vai se passar alguns capítulos aí em Éramos Seis, Lola vai ficar num estado assim péssimo, porque querendo ou não, o Carlos, ele era um dos queridinhos dela, e aí todo mundo vai ficar mal, a Inês é a namorada, enfim, vai ficar aquele clima de velório, sabe, de luto, vai ficar realmente complicado. A Inês, em contrapartida, nesse momento todo, ela fica tão péssima por ter perdido o grande amor da sua vida, que ela decide se alistar ali pro exército, porque ela quer ajudar, querendo ou não, no meio dessa causa, pra suprir essa ausência, na verdade, que o Carlos está fazendo para ela. Por outro lado, o Alfredo também tem a mesma ideia, ele vai se alistar no exército para ser um dos caras, um dos soldados, porque ele quer vingar a morte do irmão. Então, assim, ele encontra por essa forma de realmente realizar esse desejo dele. Então, os dois se encontram aí no meio da guerra, no meio de uma batalha, eles se aproximam. Ela já tinha uma admiração por ele é mulherengo, né? Então, ele também tem uma atração ali por ela. E aí, os dois começam realmente a se aproximar e vai ter um momento que ele precisa sair porque ele precisa ir para uma batalha. Pra quem não lembra, a Inês está aí no meio, não porque ela é uma soldada, mas porque ela é enfermeira. Então, ela tá cuidando aí das pessoas, assim como o Carlos faria se ele tivesse sido convocado, porque ele era médico. Então, vai ter um momento que o Alfredo vai querer ir para uma batalha e nisso a Inês vai lá e impede ele. E aí rola um clima entre eles, e aí fica aquele momento assim, será que vai rolar, será que não vai? Sempre teve aqueles indícios, mas nunca aconteceu. E aí nada impede eles. Então, ela primeiro avisa, olha, eu nunca fiz isso, né? Seria a primeira vez dela. Só que o Alfredo, ele tá tão empolgado com o momento que ele vai falar assim, olha, a vida é só uma, você precisa viver esse momento e você só faça o que você quiser fazer. O que você não tiver vontade de fazer, você não vai fazer. Então, no meio desse incentivo, dessa coisa toda, ele charmoso lá, então vai rolar essa primeira vez da Inês. E aí a gente vai ver como que vai ser o desenrolar dessa trama, se os dois, no caso, vão formar um novo casal, Éramos Seis, ou se ela vai ser largada por ele, já pensou se ela engravida também. Então, assim, infinitas possibilidades na novela das 6. Eu também falei aqui pra vocês que uma famosa atriz promissora, tinha toda uma carreira ali pela frente, vai ser dada como morta. É uma atriz da Globo, mas na verdade é uma forma fictícia também de falar sobre isso, porque essa atriz, ela tá dentro de Salve-se Quem Puder. Quem tá assistindo a trama que começou essa semana tá vendo que a Débora Seco é a Alexia Máximo, que é uma atriz de musical que tinha o sonho de entrar na Globo e ela finalmente consegue. Mas quando ela vai realizar essa vontade, né, esse sonho, vai pro médico de Malicuia junto com o Theo, que é o Felipe Simas,
ele vai ser o diretor da novela dela, então as cenas seriam gravadas lá. Ela encontra com a Kira e também com a Luna e com o Renzo, né? Essas 3 pessoas são importantes para os próximos capítulos de Salve-se Quem Puder, porque o Renzo rouba um anel de amuleto da sorte da Alexia, e nisso ela vai atrás dele no meio de um furacão e coloca as 2 outras protagonistas no meio dessa roubada. Nisso, elas flagram justamente o momento que um juiz importante aqui do Brasil é assassinato. Então as 2, aliás, as 3, serão perseguidas aí por essa máfia, né, que tem em Salve-se Quem Puder. E aí vai ter um momento que o Renzo reencontra com a Alexia e ele fica, assim, pé da vida, porque ele só queria ter um momento casual e ele não entende porque ela foi atrás dele. E aí ela explica, eu fui atrás do meu anel. E ela tava indo, assim, até as últimas consequências e até que a vida dela se transformou completamente. No momento que os 2 vão ter aquela atração, sabe, de novo, eles vão ficar juntos. E aí ela confronta ele, falando assim, olha, se você veio aqui pra me matar, faça isso de uma vez, porque eu prefiro que seja rápido. Assim, eu já até fico imaginando, né, porque ela tem um pouco de ego, né, então ela imagina assim, eu já fico pensando nas manchetes, como que vai ser, como a imprensa vai dar a minha morte, uma atriz promissora da Globo morre no México, e aí ela fica dando todas essas possibilidades que realmente depois vai acontecer, vão realmente declarar as 3 protagonistas como mortas ali em Salve-se Quem Puder, mas em contrapartida do que ela acha que vai acontecer, o Renzo não tem coragem de matá-la. E aí ela consegue fugir com a ajuda dele, porque todos os bandidos que estão ali juntos vão conseguir colocar as 3 protagonistas num carro, e aí nisso eles estão levando elas pra matarem dentro de uma floresta, um matagal e tal. Só que a polícia tá atrás deles. E aí o Renzo vai conseguir sabotar o carro, então elas vão sofrer um acidente de carro, elas vão só as 3, coisa de novela, né? Então elas vão sair, e nisso quando elas conseguem sair do carro, fugir assim pra voltar pra um lugar seguro, vai acontecer o furacão. E aí as 3 se perdem, elas vão ter que lutar pelas vidas dela, né, no caso. Eu já posso adiantar que a polícia vai conseguir achar elas de novo, só que como elas têm essa ameaça constante ali em suas vidas, e eles não parariam, no caso os bandidos, de caçá-las até matá-las, elas vão ter que se declarar como mortas. Então elas assumem uma nova identidade e aí chegam em São Paulo para ter uma nova vida. Então se você quiser mais detalhes, eu te conto no site do TV Foco, então acessa ali e aí você vai ficar sabendo de vários babados de Salve-se Quem Puder. Então, para finalizar esse vídeo com os babados das novelas, eu vou falar sobre Amor de Mãe. Qual é a próxima loucura da Thelma? Ela que é a personagem da Adriana Esteves, da novela das 9, que está se recuperando aí na audiência, então tem uma possibilidade para Globo, né, de alavancar literalmente a novela. Então vamos lá. A gente viu que ela tem a Thelma, né, no caso, ela tem um aneurisma. Ele é muito difícil de ser operado, então ela acredita que ela tem pouco tempo de vida, então por conta disso, entre aspas, ela tá cometendo várias loucuras. Só que a amiga dela, que é a Jane, já falou que há uma possibilidade desse aneurisma não estourar nunca e que ela, sim, viva, no caso, por muitos anos. Mas assim, não tem nada certo. Ainda assim, ela não consegue contar essa notícia pro filho e aí ela continua cometendo loucuras. Uma delas foi fazer com que a Camila engravidasse. Só que a gente viu recentemente, ou pelo menos quem não viu eu vou contar, que a Camila, ela começou a sentir algumas dores muito fortes, assim, justamente na barriga. Aí nisso ela acorda no meio da noite, ela vê que ela tá sangrando, ela começa a se desesperar porque ela já sente que tá acontecendo alguma coisa com o bebê dela. Nisso o Danilo tenta acalmar a esposa não, porque eles não se casaram ainda, mas a noiva. E aí nisso eles vão até o hospital. Quando eles chegam lá, o médico disse que infelizmente ela perdeu o bebê e que as complicações foram tão grandes que ela vai ter que retirar o útero. Então, assim, uma pancada atrás da outra no meio desse casal. Aí, a Thelma, que estava assim, prestes a viajar, ela decidiu ir para Portugal com o Gabo, que é o namorado dela. Ela descobre o que aconteceu e ela nem tem a noção de que o filho dela, o neto no caso, né, morreu. Então ela decide voltar. Ela fala assim, olha, eu não vou para Portugal, eu vou ficar do lado do meu filho. Isso ela chega no hospital e se depara com essa notícia. Então, nesse momento, a Thelma e a Lourdes vão ter assim um papel primordial, não só como mães, mas para dar realmente esse apoio pro casal, que realmente vai sofrer muito. Então, com o passar do tempo, eles estão conversando, né, sobre o caso, assim, muito abalados ainda. Nisso, a Thelma tá pesquisando sobre o assunto e ela fala assim,
eu andei lendo sobre barriga de aluguel. O que vocês acham de eu gerar o filho de vocês? Assim, até pausa assim, porque é uma das outras loucuras da Thelma. E aí o Danilo fica assim assustado com a proposta da mãe e aí fala assim, não, imagina, não, a gente tá pensando em adoção, a gente tem outros caminhos para resolver essa questão, nem é necessidade de ter um filho agora, mas assim, o clima tá totalmente diferente, a Camila realmente mudou, eles estavam preparando a casa para ter esse bebê, é o sonho da Thelma, então assim, o clima era totalmente diferente nesse momento da trama. E aí a Camila fica quieta, ela fica pensando assim nessa possibilidade, seria uma loucura um tempo atrás, mas a Camila ela realmente sentiu essa perda muito mais, obviamente, né? Ela que estava gerando essa criança, então ela fica pensando nessa possibilidade da sogra realmente gerar o filho dela. E aí vai passar um tempo, mesmo que o Danilo recusando, a Thelma vai lá atrás da amiga dela, que é da Jane, e fala assim, olha, eu pensei nessa possibilidade, como que vai ser? Aí a Jane rejeita a ideia, fala assim, olha, você tá doente, você não pode ter uma gravidez, assim, isso é uma loucura, desiste disso, mas a Thelma não vai descansar, vai começar a pesquisar sobre o assunto, ela vai começar a apresentar argumentos para o casal, e nisso o Danilo mais uma vez vai recusar, só que a Camila vai ficar tentada a aceitar. Agora você imagina se a Thelma engravida do filho do Danilo, que é filho dela. Assim, já é uma confusão assim, na minha cabeça isso, se o Danilo realmente é filho dela, porque já levando essa questão aqui também. Enfim, apesar de todas essas loucuras, mortes e desgraças, enfim, tá acontecendo nas novelas da Globo, é isso que eu sei, né, das tramas. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, já faz aquilo que eu te falei lá no começo do vídeo, que é curtir, compartilhar. Fala nos comentários o que você tá achando das novelas, o que vocês também querem saber. Nisso, na descrição também tem algumas outras notícias sobre as novelas. Entra no nosso site e a gente se vê. Até breve.